Olá, tudo bem com você? Eu sou a Adriana Guimarães da Odara Holística Tarô e essa é a nossa leitura segunda quinzena, mês de março, para o signo de Aquário. Antes da gente começar, gostaria de lembrar que essa leitura é geral e atemporal, portanto ela pode ressoar com o seu momento presente, como ela pode ser algo que você já viveu. Assim, pega somente aquilo que te ajudar, o que não você solte para o universo. E desde já, se você gostar, dê seu like, compartilhe, mas principalmente se inscreva no canal para que o YouTube siga a divulgar esse conteúdo, ele possa chegar e ajudar mais pessoas. E se você tiver interesse numa leitura particular, na descrição do vídeo tem o meu link, é só entrar em contato comigo por lá que a gente agenda. A leitura é por vídeo chamada de WhatsApp, eu utilizo o método da roda astrológica, é bem interessante, a gente consegue olhar todas as áreas da sua vida e o tarô com certeza te traz um direcionamento muito interessante. E um último recadinho, a partir deste mês de março, né, eu dei uma atrasada, então estou fazendo a segunda quinzena, as leituras serão sempre mensal, então logo no comecinho do mês já vai estar lá a leitura para te direcionar aí durante todo o seu mês, tá bom? Então vamos lá, vamos ver qual a mensagem para vocês, aquarianos e aquarianas. Uma primeira carta, por favor, para Aquário. Uma primeira carta para os aquarianos e aquarianas. Uma mensagem inicial para Aquário, por favor. Uma mensagem inicial para os aquarianos e aquarianas. Uma mensagem, uma carta, por favor, para Aquário. Uma carta, por gentileza, para Aquário. Uma carta para Aquário, por favor. Uma carta para os aquarianos e aquarianas, por favor. Uma carta para Aquário. Pega um deles. Então vamos lá, Aquário. Lua cheia em Peixes. Equilibre a espiritualidade e a realidade. A segunda carta, Lua nova em Escorpião, atravesse seus medos. Então olha só que interessante, né? Uma carta que complementa a outra, tá? Então assim, muitas vezes a gente tá uma situação chega até a gente, né, uma situação da nossa vida, seja no campo do trabalho, da família, enfim, né, uma situação difícil, desafiadora, ou às vezes circunstâncias que a gente está vivendo no dia a dia, que, né, causa pra gente uma dificuldade, um estranhamento, né, e muitas vezes essa situação deixa a gente meio que, né, sem uma estabilidade, né? Deixa a gente de uma maneira, numa situação instável, né? De instabilidade emocional, de instabilidade mental, né? Então, o que acontece? Quando a gente está vivendo um momento, uma situação que chega pra gente de uma forma repentina, muitas vezes, né? É natural que a gente se sinta dessa maneira, né? Meio que inseguro, insegura, instável, né? Meio sem chão, né? Sem saber que atitude tomar, o que fazer. No entanto, o que está falando aqui para você é o seguinte: você precisa equilibrar-se, você precisa encontrar um equilíbrio, principalmente no seu campo espiritual, para que você possa equilibrar a realidade que você está vivendo. Né? Quando a gente fala de espiritualidade, não é só você ir num lugar, praticar uma religião, não. Nós estamos falando da espiritualidade que está com a gente, né? E que nos conecta com as nossas capacidades maiores, que estão para além do nosso físico, né? Que estão para além, muitas vezes, da nossa compreensão, né? Que estão na nossa sensibilidade, que estão na nossa intuição, que estão na nossa capacidade de perceber, né, o que está por trás, né, as energias, é disso que está falando, tá? Então, muitas vezes, Aquário, uma situação chega até a gente
né? E a gente precisa, né, para poder superar, para poder resolver, para poder amenizar, a gente precisa de equilíbrio, né? E esse equilíbrio, ele vem nesse momento em que eu consigo fazer essa conexão com essa minha capacidade espiritual, né? Para que eu possa ter um discernimento e aí eu possa também equilibrar a realidade que eu estou vivendo, tá? Então é disso que nós estamos falando aqui, é disso que está pedindo para você, tá? Tá pedindo para você equilibrar-se, né? Tanto a sua questão emocional, mental, como essa questão espiritual, para que você consiga, sabe, encontrar um direcionamento, um discernimento, né? Para que você possa interferir na sua realidade de uma maneira positiva, equilibrada, e aí com certeza você começa a ver os caminhos, as soluções para esse desafio, tá? Para que você atravesse, porque inicialmente a gente fica com medo de enfrentar talvez o problema, a situação, as pessoas, a nossa insegurança, né? Cria-se um monte de coisa. Às vezes a realidade, ela não é tão difícil assim. Ela não está num momento em que não há possibilidades. Sempre há possibilidade, né, Aquário? Sempre há, né? E muitas vezes as possibilidades, elas estão mais dentro do que nós interiormente podemos fazer ou do que nós interiormente podemos lidar, né, para que a gente possa então enfrentar a situação de uma maneira positiva, de uma maneira assertiva, de uma maneira a vencer a dificuldade. Então, equilibre-se, busque a sua força interior, suas capacidades interior, a sua firmeza interior, a sua espiritualidade maior que habita em você, para que você possa vencer, né, os medos que porventura você está vivendo, para que você possa interferir na sua realidade de uma maneira positiva a resolver as questões que estão aí permeando a sua vida nesse momento, tá? E no fundo do maço, nada virá dessa situação. De qual situação? Dessa situação de medo. Então, se eu ficar com medo de enfrentar o que está, né, se apresentando ou do que está por vir, eu não vou resolver. Então, para eu enfrentar essas sombras, né, esses medos, eu preciso então encontrar o meu equilíbrio mental, emocional e principalmente espiritual, para que eu dê conta de interferir na minha realidade de uma maneira positiva, propositiva a resolver as questões, tá? Para que eu possa então, de fato, seguir, certo? Porque a gente sempre tem que seguir em frente, apesar das situações desafiadoras, né? Então a gente tem que encontrar forças, elementos na gente para interferir positivamente nas situações, tá? E aí eu consegui interferir na minha vida, tá? Então vamos ver o que mais que o tarô traz para você. Mais uma carta, por favor. E mais tarô para os aquarianos e aquarianas. E mais tarô, mais uma carta, tarô, por favor. Mais uma carta para os aquarianos e aquarianas, já caiu duas. Mais uma, aquário, 3. Mais uma carta dos arcanos menores, por favor. Uma. Mais uma carta, por favor, para aquário. Opa, agora caiu um monte, não vou aceitar. Espera um pouquinho. Uma. Mais uma carta para o aquário, por favor, para compor essa leitura. Então vamos lá, aquário. O que vem para você, pede para você força, virtude, coragem de enfrentar. Lembra que eu acabei de falar, né? Então, às vezes, para a gente enfrentar os desafios, as sombras que a gente está, né, passando por algum momento, a gente precisa encontrar o equilíbrio, né? Mental, material, espiritual, para que a gente possa interferir nessa realidade, né? A encontrar caminhos, soluções. Então, tenha coragem de enfrentar esses desafios, tá? Esses medos, esses receios, tá? E como que você vai fazer para criar esse ímpeto de coragem,
de virtude para, né, para diante da situação. Você realmente se equilibrando, tá? Então, ao se equilibrar mentalmente, espiritualmente, fisicamente, você vai conseguir encontrar elementos para enfrentar essa realidade. Portanto, força, virtude, né? E seja persistente, não desista, né? Porque você chega lá aonde você quer, né? Você consegue vencer esses desafios. E isso está muito próximo de acontecer, tá? Então, esse mês de março vai ser um mês de grandes movimentos, porque a carta do carro fala de movimentos direcionados, rápidos, a fim de encontrar, né, uma solução para as coisas que você está vivenciando, né? Porque você tem elementos para fazer isso. Você tem a rainha de paus, é aquela rainha que tem uma força, né, muito grande, né? Ela tem virtudes muito grandes, né, de ser uma grande guerreira, né, de enfrentar tudo. Então, você dentro de você, você tem essa força. Tá? Então direcione, né? Se equilibre, né? Mentalmente, espiritualmente, né? Aguce a sua coragem, tá? Porque você vai conseguir enfrentar, porque o cavaleiro de pentáculos é o cavaleiro persistente, né? Que vence os grandes desafios, tá? Então as coisas estão para se resolver ou para se movimentar positivamente, né? Então confie na sua intuição, confie na sua capacidade, tenha coragem, tá? De poder fazer com que as coisas, né, deem certo, se resolvam como elas têm que resolver, tá? Porque aqui nós temos, no final aqui, o último arcano maior que saiu é a rainha, a imperatriz, né? A imperatriz, ela é uma rainha que fala de virtude, de coragem, de plenitude do amor, né? Talvez você tenha algumas coisas com você, Aquário. Você tem alguma dificuldade, talvez você tenha algumas vendas nos olhos, tá? Então, tenha coragem de gerar um novo mundo para você. Tenha coragem de gerar a felicidade que está, né, a um dedo de você, né? Tenha coragem de enfrentar as suas sombras, né? Porque com certeza, ao vencer esses dilemas internos, né, você encontra toda a felicidade do amor, da felicidade, de poder ter, né, a companhia, né, de uma pessoa ou de pessoas que vão, né, compartilhar com você o amor, né, o verdadeiro amor, né? Então, talvez você tenha esse dilema, né, essa dificuldade de acessar essa felicidade plena que pode estar do lado de alguém, né? Estar ao lado de alguém, né, que é uma pessoa também empoderada, que é uma pessoa bondosa, com virtudes, né? Então, talvez esses seus dilemas internos precisa ser vencido para que você possa viver essa plenitude, essa felicidade recíproca e trocar nesse amor feliz, porque você tem essa possibilidade, né, de ser feliz. Você só precisa então ter coragem, né, para acessar essas possibilidades. Então, o que está pedindo para você nesse mês de março é que você se equilibre, você busque a sua capacidade, sua potencialidade espiritual, emocional, para que você vença as suas sombras, os seus medos, os seus receios e você tenha de fato a coragem de compartilhar com alguém a felicidade, né? Porque felicidade é impossível ser feliz sozinho, né? A gente não consegue ser feliz sozinho, a gente tem que ser feliz junto aos outros, tá? Então é isso o recado aqui para você, né? Então você está num momento crucial de grandes transformações e mudanças. Então deixe o que você tem de melhor vir à tona, que com certeza as coisas se resolvem por si só. E a felicidade está ao seu lado, né? Basta você vencer os seus medos de ser feliz, né? Então vença seu medo de ser feliz e seja feliz, tá bom? Aquário, a gente se vê aqui no mês de abril. Um forte abraço e até lá!